Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha nessa madrugada falar com cada um de vocês, para que, uma vez sabendo o que Ele quer de nós, e nós obedecendo, nós vamos colher os frutos da obediência. Porque com Deus é assim, minha amiga e meu amigo. Deus não nos trata segundo os nossos méritos. Quem merece alguma coisa dele? Ele é perfeitamente justo, bom, maravilhoso, glorioso, grandioso. Como que ele vai tratar o povo de acordo com o seu mérito ou os seus méritos? Não tem como. Nós nascemos no pecado, fomos gerados no pecado. É isso mesmo. Nós fomos gerados no pecado. Não é que a nossa mãe ou o nosso pai tenha feito coisa errada. Não. É porque os pais deles e os pais dos pais deles começou com Adão e Eva. A partir do momento em que Adão e Eva caíram, então o Espírito de Deus se afastou deles. E eles ficaram sós. E começaram a fazer tudo aquilo que o coração pedia, mandava, e não atendia mais à voz de Deus, porque se tornaram rebeldes. E nós nascemos nessa situação. Quer dizer, todos pecamos. Todos nós pecamos. Só que Jesus veio ao mundo justamente para isso, para dar a vida dele, a alma dele, para nos resgatar. Então, quem vive sujeito à palavra dele é resgatado. Quem não vive vai colher os frutos da rebeldia, claro, não tenha dúvida disso. E o que eu queria que você soubesse, eu vou ler um texto aqui muito bacana, muito legal, muito forte, muito forte. Porque esse texto lá em Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 4, ele fala que o Espírito Santo tem ciúmes daqueles que são dele, aqueles que lhe obedecem. Você já sabia disso? Graças a Deus. Se não, fique ciente disso. Sabe aquele ciúminho que a gente tem da esposa, do marido, enfim, namorada, etc.? Deus tem ciúme dos seus filhos. Deus tem ciúmes daqueles que lhe pertencem. Pelo menos é o que está escrito aqui, é o que eu pessoalmente entendo. Então ele diz assim, o texto começa assim, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A pergunta, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Quer dizer que as guerras e pelejas que todos nós enfrentamos vêm dos nossos deleites. Especialmente, obviamente, o coração é o rei dos deleites, porque ele impõe a sua vontade, ele
porque quer e acabou. E se não fizer a sua vontade, a pessoa fica mal-humorada, a pessoa fica raivosa, irada, etc. Então ele diz, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, os desejos, as cobiças, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, mas pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui está a razão das guerras que nós humanos enfrentamos, seja dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, na condução, enfim. A gente enfrenta guerras por conta dos deleites, dos desejos, das vontades que os nossos corações almejam. É verdade, é verdade. Vou falar para vocês uma coisa. Eu lembro que, quando jovem, a gente é muito impetuoso e eu queria chegar rápido em casa. Então eu dava fechada nos outros, enfim, eu fazia muitas besteiras no trânsito, eu fazia isso. Porque eu queria chegar rápido em casa. E eu não estava me importando com o meu semelhante. E ele já era convertido. Imagine se não fosse, você imagina. Pois bem, aí essa cobiça de querer chegar aí primeiro em casa, mais rápido em casa, ou essa cobiça de querer o melhor, enfim, a gente vai criando guerras do lado de fora, porque essas guerras começam dentro da gente, dentro do nosso coração, que é ambicioso, invejoso, desejoso, cruel, enganoso, é o coração. E Deus, quando foi traído, foi, digamos, eu digo, seria melhor falar, quando Adão e Eva se rebelaram contra ele, da mesma forma como Lúcifer se rebelou contra ele lá no céu. É interessante isso. Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. Na terra, ele deu a Adão e Eva toda a terra, todo o seu resplendor, sua beleza, tudo que havia de melhor, as frutas, tudo era melhor. Ele deu um jardim, plantou um jardim e deu para eles o melhor. Não havia morte, não havia doença, não havia pereba sequer. Mas eles, mesmo assim, se rebelaram contra Deus. Você vê como o ser humano, quando se trata de Deus, é difícil, muito difícil você ter, digamos assim, comunhão com Ele, se não tiver o Espírito dele. Só o Espírito Santo pode guiar o nosso coração, porque ele nos dá um novo coração. Então, o coração que Adão e Eva tinham era de Deus. E eles, enquanto estavam em obediência à palavra de Deus, eles tinham tudo, do bom e do melhor. Não tinham problemas. Não haviam guerras e pelejas entre eles. Mas, a partir do momento
em que eles se rebelaram contra Deus, o domínio que eles tinham sobre toda a terra, sobre todo o mundo, eles passaram de graça para o diabo. E nasceu, então, a humanidade corrompida. E Deus, para resolver esse problema, teve que mandar o seu filho aqui para morrer por nós. Morrer por aqueles que o aceitam, que se entregam, que se rendem, que por livre e espontânea vontade desejam servi-lo e segui-lo. Então ele fala aqui, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que eu peço mal? Uma coisa que está agradando o meu coração é mal? Ele fala aqui, para o gastardes em vossos deleites. Em vossos deleites. Então eu queria chegar cedo em casa para ficar lá com a Esther, que beleza e tal. Eu ganharia alguns minutos mais, mas eu corria risco de vida no trânsito. Enfim, e fazia mal aos outros também. Aí ele fala aqui no versículo seguinte, adúlteros e adúlteras. Ele chama de adúlteros e adúlteras. Quer dizer, tanto o homem quanto a mulher. Aqui não é adúltero no sentido sexual, traiu a mulher ou o marido, não. Aqui é traição em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O Espírito Santo diz claramente, e eu entendo assim, eu creio assim. Aqui não está se tratando de um mero um caso que a pessoa teve fora do casamento. Não. Aqui, adúlteros e adúlteras, está se tratando de todos os pecadores, todos. Porque a pessoa pode não ser adúltera, mas se ela rouba, ela é adúltera. Ela é adúltera, porque está tirando o direito do seu semelhante. A pessoa que faz qualquer coisa errada mente porque ela está escondendo a verdade. Por que ela está escondendo a verdade? Ela é adúltera. Então, aos olhos de Deus, qualquer erro, a pessoa é imputada como adúltera, porque errou, não fez o que era certo, não foi justo. Aí você diz, poxa, bicho, mas assim sendo, quem pode ser salvo? É verdade, é difícil. É difícil. Por quê? Por que é difícil? Por quê? Ele responde, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Às vezes você faz uma coisa errada para agradar a fulano, beltrano, cicrano. Você está se tornando adúltera ou adúltero, porque fez a coisa errada. Entende? Então, quando a gente faz, ainda que seja alguma coisa para beneficiar alguém, uma caridade para beneficiar alguém, mas essa caridade, ela custou, digamos, a vida de alguém, então essa caridade não tem valor. A pessoa é adúltera. Esse é o texto que eu estou lendo aqui, um texto nu e cru. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quer dizer, qualquer, diz aqui, portanto, qualquer pessoa que quiser ser amiga do mundo, constitui-se inimiga
de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quem é de Deus, quem pertence à família de Deus, naturalmente é inimiga do mundo. Com certeza. Não há compatibilidade entre a pessoa espiritual e ter amizade com o mundo. Porque essa amizade é corrupta, é adúltera. Porque você está tendo amizade, você está se entregando ao mundo, entregando as suas paixões do coração. Coração que não é mais de Deus. Coração que você recebeu quando nasceu de seus pais. Então isso é muito forte, porque aqui nós temos uma separação entre a luz e as trevas. Ainda que a luz seja pequenininha, ela sempre vai ser luz. Onde quer que ela for, ela vai iluminar. Mas as trevas, não há compatibilidade, não há comunhão entre a luz e as trevas. Como que uma pessoa que é adúltera vai ter amizade com Deus? Não tem, porque ela é adúltera. Não é o ditado popular que a gente sempre ouvia falar, né? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Lembra desse ditado? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É isso mesmo, isso é verdade. Isso é pura verdade. Então, não há chance de você querer agradar a Deus e o mundo. E esse é um outro grande problema que tem impedido as pessoas de receberem o batismo com o Espírito Santo, receberem o coração de Deus, porque elas não querem abrir mão do mundo. Elas não querem abrir mão das amizades que são nocivas à sua vida espiritual. Elas não querem abrir mão. Ah, não. Então não tem negócio com Deus. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino deste mundo. O reino deste mundo está, por enquanto, nas mãos do diabo. É isso mesmo. O reino deste mundo está nas mãos do diabo. Olha aí o mundo. Com licença. Como está o mundo? Como está o mundo? Às vezes a pessoa quer casar, sair de casa, sair daquele ambiente hostil que enfrenta em casa, ela quer casar rapidinho e ela casa. Quando ela casa, na casa dela tem guerras e pelejas. Puxa, mas eu casei para ser feliz, aqui eu estou mais infeliz de quando eu era solteira. É o mundo que vivemos, o mundo do mal. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não. Então não há nada deste mundo que faça ter qualquer comunhão com Deus. Nada. A não ser aqueles que Deus desce, faz morada, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem e desce, então a pessoa se torna isolada do mundo. Por isso que os cristãos são perseguidos, caluniados. Os cristãos são mortos por causa da sua fé. Isso aconteceu também na época dos apóstolos. Aconteceu com Paulo, Pedro. Eles todos sofreram por causa
de virarem as costas para o mundo. Se você quer ser uma pessoa, ser cheia do Espírito Santo, minha amiga, eu sei que você quer, você tem que estar preparada para enfrentar o seu mundinho. Então, no trabalho, você vai ser colocada de lado, vão te chamar você de fanática, vão chamar de você de herege, vão desprezá-la, vão chamá-la de Bíblia, de crente, de fanático. Por quê? Porque o mundo odeia a luz. O mundo está nas trevas. E quem está nas trevas odeia a luz. Quem está nas trevas quer continuar vivendo escondido da luz. Porque quando a luz aparece, expõe toda a sujeira daqueles que estão nas trevas. Então, ele diz, adúlteros e adúlteras, quer dizer, pessoas corrompidas. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, você, amiga, é uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que está sempre lá buscando a Deus, mas quando você se une ou se reúne com pessoas incrédulas, pessoas do mundo, você sabe como é que é. O ambiente se torna hostil, porque o espírito é outro, os sentimentos são outros, os valores morais são outros. Essa é a realidade. Você sabe, eu tinha o quê? 26 anos. Eu trabalhava no Estado e aí eu fui levar o meu convite de casamento para a minha chefe. E ela olhou para mim assim, Edir, muito obrigado. Aí depois falou para mim assim, puxa, rapaz, você é tão jovem, e vai se casar, porque ela era solteirona e ela achava um absurdo. Naquele tempo, hein? Já era um absurdo aos seus olhos. Você é tão jovem, meu filho, não faça isso. Aí ela disse, o que ela disse eu não vou aqui repetir, mas ela disse uma coisa engraçada lá, mas engraçada para dar uma chuchada por causa da nossa fé. E eu disse sim, mas eu gosto disso. Eu gosto da minha vida assim, disciplinada, ordeira, eu gosto de casa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto da família, enfim, essas coisas. Porque eu tinha um novo coração, já tinha um novo coração. Não é que eu seja perfeito, não, eu não sou perfeito. E nem espero ser perfeito, porque a minha natureza já é imperfeita. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem consciência do que é certo e do que é errado. Quando a gente tem consciência do que é certo e errado, e a gente tem o Espírito Santo, a gente, obviamente, faz a opção para fazer o que é certo, seguir o que é certo, o correto, a verdade, a lisura, a sinceridade, o amor verdadeiro, puro. Então, o nosso casamento aí, 54 anos, ele está pautado em cima disso, de valores morais e espirituais sobre todos os aspectos. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna feliz no nosso mundinho
miudinho. A gente se torna feliz. As pessoas não entendem. Mas como? Por quê? O que você fez? Você deu sorte na vida? Nada disso. Eu não conto com sorte. Eu já disse muitas vezes, vou repetir, eu quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu não dependo de sorte. Eu não tenho medo de olho grande, inveja. Nada disso. Nada disso me influencia. Sexta-feira 13 não quer dizer nada para mim. Enfim, nós não estamos pautados nos valores e nos costumes deste mundo. Porque tudo que vem do mundo é inimizade contra Deus. Então nós estamos pautados na palavra de Deus. E quando pautamos a nossa vida na palavra de Deus e obedecemos, então as nossas orações vão ser respondidas de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos pedir e vamos receber. Quando? Quando Deus quiser. Ele sabe o momento certo. Mas quando nós não estamos pautados dentro da palavra de Deus, é o que ele diz aqui: pedis e nada recebeis, e não recebeis, porque pedis mal, não sabe pedir, para o gastardes em vossos deleites, quer dizer, nas suas vontades, cobiças, satisfazer o seu coração, que, diga-se de passagem, é enganador. Então ele diz assim, vou repetir esse texto aqui que é muito bacana: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que não há. É a luz e as trevas. Ou você é da luz ou você é das trevas. Não existe mais ou menos. Não existe coluna do meio. Ou é ou não é. Quem é, quem não é, não é. Quem não tem o Espírito de Cristo, está escrito, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Essa é a realidade. Ou tem ou não tem. Quem é filho de Deus tem o privilégio de dizer: Pai, meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. E Deus ouve. Deus ouve. Todos, ainda que não sejam filhos, ele ouve o clamor, a súplica, o gemido, pedindo socorro. Ele mesmo disse, Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, para os doentes, para os pecadores, eu vim para salvar. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E quem se acha perdido nos seus deleites, nos seus pecados, e quer salvação, quer perdão, quer mudar de vida, tem que se arrepender. Tem que se arrepender. E arrependimento é deixar o que é errado e fazer o que é certo. Talvez você encontre alguma dificuldade para deixar o errado para fazer o que é certo, mas se você se esforçar, começar a fazer o que é certo, ainda que seja mínimo, o Espírito Santo vai vir, vai ajudar você a completar o que é certo. Então, no versículo seguinte diz: ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, : o Espírito que em nós habita tem ciúmes? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Tem ciúmes. Tem ciúmes. Tem ciúmes daqueles que são dele. E ele não quer vê-los misturando-se com esse mundo condenado, porque esse mundo está condenado. Esse mundo está condenado. E estamos próximos dessa condenação. Então, minha amiga e meu caro amigo, avalie esse texto e pese a sua alma, pese a sua vida, a sua consciência. De repente você é aquela pessoa que faz tudo errado, mas dentro de você há um clamor
há uma queixa, há um mal-estar, um desconforto infernal. Porque você faz as coisas que não servem, que não prestam, mas dentro de você, você diz, meu Deus, não é isso que eu queria. Como foi o caso, e tem sido o caso de muitas meninas de programas que dizem, olha, na hora lá do relacionamento, o sujeito está lutando e ela, oh meu Deus, não é essa a vida que eu queria. E Deus ouve o clamor dessas pessoas que estão no mundo, nas trevas, mas dizem, tem misericórdia de mim. Ele ouve, porque é o que ele quer. Ele quer ouvir o seu clamor para que então ele possa intervir na sua vida. Porque ele não pode intervir na sua vida sem a sua anuência, sem o seu querer, sem a sua vontade. Então, quando alguém diz, meu Deus, tem misericórdia de mim, ele ouve. Não interessa se merece ou não merece. Não interessa se é da luz ou das trevas. Qualquer pessoa que estiver nas trevas e o invoca com sinceridade, ele atende, porque isso ele fez comigo e quer fazer com todos os que estão a me ouvir. Nós ficamos por aqui hoje, nós estaremos, daqui a pouco estaremos na igreja, buscando o Altíssimo e orando para que Deus venha derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que têm sede e fome de justiça. Deus abençoe vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.